Esta é uma mensagem do Ministério Reconciliados com Cristo. Todas as coisas cooperam para o bem dos que amam a Deus. O que se planta se colhe, e isso Ele ensina aos seus. Uma das minhas missões aqui é espalhar sorrisos nos rostos que se aproximam do meu, dividindo experiências entre tudo o que me aconteceu, cumprindo com alegria o destino que Deus me deu. São anos vividos, entendendo de Deus a ciência, em obediência e uma vida de excelência. Todas as coisas cooperam para o bem dos que amam a Deus. O que se planta se colhe, e isso Ele ensina aos seus. Todas as coisas cooperam para o bem dos que amam a Deus. O que se planta se colhe, e isso Ele ensina aos seus. Mais que vencedores, escolhendo o ágape entre todos os amores. Vida longa e plena certamente terei, parceira da realeza e filha do rei. Vida longa e plena certamente terei, filha da realeza e parceira do rei. Todas as coisas cooperam para o bem dos que amam a Deus. O que se planta se colhe, e isso Ele ensina aos seus. Todas as coisas cooperam para o bem dos que amam a Deus. O que se planta se colhe, e isso Ele ensina aos seus. Todas as coisas cooperam para o bem dos que amam a Deus. O que se planta se colhe, e isso Ele ensina aos seus. O que se planta se colhe, e isso Ele ensina aos seus. Olá, uma vez mais eu tenho o privilégio de me dirigir a todos vocês, e dessa vez é para anunciar o nosso e-book número 11, Feridas da Alma. Esse e-book foi preparado com muito carinho pela minha equipe, aí está vendo aí, preparado para você estudar, para você se preparar, você dar uma aula ou montar em cima uma ministração a respeito desse assunto, verdade? Você sabe que eu tenho a intenção de que você tenha todo tipo de material disponível do nosso ministério Reconciliados com Cristo. Então você tem nas nossas plataformas tudo em vídeo, liberado gratuitamente. Aos que estão cadastrados em nosso WhatsApp, recebem toda semana em áudio também, para você desfrutar enquanto faz algum tipo de atividade. E também agora nós temos os nossos e-books que você pode ler, que você pode compartilhar, que você pode dar de presente para alguém. E eu queria dizer que todo esse material é gratuito, tá bom? Quero agradecer a minha equipe de colaboradores, quero agradecer a pastora Céia pela revisão ortográfica. Já ficou pronto o e-book número 11, baseado no tema Feridas da Alma,
Sua alma pode estar ferida, mas seu espírito permanece inteiro. Ou seja, esse é um tema de reflexão, verdade? Então aqui, você está vendo, temos aqui na página 11, por exemplo, a palestra que deu base a esse livro eletrônico. Se você desejar assistir a essa palestra na íntegra, é só você clicar aqui, ó. Clica aqui e vai ser direcionado para o nosso canal no YouTube. Claro, tem essas chatas dessas propagandas que eles nos obrigam e a gente pula aqui. Então você está aí direto lá no nosso tema, e você, se quiser melhorar um pouco mais esse estudo, você assiste a palestra na íntegra também, né? E aqui a nossa frase, toda a última página eu deixo uma frase para reflexão, e essa é de Salomão, em Provérbios 4:23, que diz que acima de tudo você tem que guardar a sua mente, porque a sua vida emana a partir da sua mente. Então, muito agradecido a todos que estão envolvidos na confecção desse material. Lembrando que para você receber, você tem que estar cadastrado nesse WhatsApp aqui na tela, 21 99 104 8388. Aí você vai receber tudo do nosso ministério automaticamente, gratuitamente também. Se você ainda não recebeu, faça contato, nossa equipe vai mandar para você. Lembrando que já estamos no número 11. Você tem todos eles? É importante que você os tenha, que você desfrute e principalmente que você use todo esse conhecimento a seu favor, porque esse é o nosso trabalho. Muito agradecido pela atenção, vou ficar por aqui e declaro você reinando em vida. Reconciliados com Cristo. Você vai ouvir agora Dica de Prosperidade. Bem, abençoados, seguindo aqui um pouco a respeito desse assunto tão delicado, que é a prosperidade. É delicado por quê? Porque existe um sistema religioso que manipulou a sua mentalidade com relação a isso. De repente você foi defraudada em algum lugar, e com razão, não tiro sua razão. Quando alguém fala nesse tipo de assunto, como eu falo, as pessoas mudam de canal, ou desligam, ou não querem saber, ou ficam até com raiva. Mas o meu papel é incentivar você a limpar essa consciência, essa má consciência, em relação a tudo isso. Além de acreditar em diabo, em pecado e em inferno, também deixar de acreditar que a vida material e financeira confortável não é a vontade de Deus. É sim a vontade de Deus. Em João, capítulo 10, Jesus disse: olha, eu vim para que vocês tenham vida, e uma vida em abundância. O que significa uma vida em abundância? Uma vida em abundância não é você jogar café fora, é você ter o cafezinho de hoje. Uma vida em abundância é você ter uma caneta, poder comprar a carga de tinta de uma caneta para poder escrever. Uma vida em abundância é você ter essa água geladinha, sinal que você tem uma geladeira boa. Uma vida em abundância é você ter o seu prato de comida para comer hoje, é ter um teto para morar e uma camisa para vestir. Isso é a vida de abundância. Não se preocupe com amanhã, nem nesses termos, está me entendendo, né? Mas é claro que eu tenho que trabalhar. Pedro Kelly, por exemplo, se eu não trabalhar para caramba, esse canal aqui não anda, porque eu sou a ponta de lança do canal. Você é a ponta de lança da sua própria vida. Salomão disse: controla, guarda e protege a sua mente, porque é dela que emana a vida. Ok, então eu tenho que preferir escutar uma pessoa que me ensine coisas de valor e não ficar escutando qualquer bobo por aí que vai colocar coisas erradas na minha mente. Por quê? Se a minha vida que está à minha volta, a minha vida humana e material, emana da minha mente, a minha mente tem que estar limpinha para que a prosperidade que eu desejo se manifeste ao meu redor a partir da minha mente. E esse é o trabalho do Pedro Kelly e do Ministério Reconciliados com Cristo. Por quê? Porque existe um fator que colocou crenças limitantes na mente de todo mundo, e esse fator se chama religião. Eu trabalho ensinando uma palavra superior. Você percebe que o que eu ensino não é, você não ouve em lugar nenhum, você só vai ouvir aqui, tenho que te dizer isso.
E isso tem o poder de limpar a tua mente para que então possa se instalar um novo chip. A prosperidade de Deus se manifeste na sua vida. Isso era o que o apóstolo Paulo fazia lá atrás, porque foi o que foi encomendado a ele por Cristo ressuscitado. E é o que eu estou fazendo aqui hoje, nos dias de hoje. E amanhã virá outro. Até que cheguemos à unidade, à estatura de varão perfeito, né? Então, Paulo diz, olha só, se eu te ensino coisas espirituais, é justo que você me semeie na minha vida coisas materiais. Em 1 Coríntios, capítulo 9. E ele dizia, olha, Deus só dá semente a quem semeia. Deus não vai te dar semente com pena de você porque você está em escassez. Se você quiser sair da escassez, você tem que semear. Comece semeando com R$2 que você tenha. Assim como o Jair de Vitória fazia. E hoje a semente de Jair de Vitória e a confissão dela... Eu não quero nem comentar. Mas aqui tem pessoas que começaram semeando centavos. Eu não quero dizer o nome, mas são pessoas que estão aí assistindo agora. Centavos, em moedinha, hein? E eu pegava aquele envelope naquele tempo e fazia uma declaração em cima daquela pessoa. Meu Deus suprirá as necessidades dele. Porque é um homem, né? Então, abençoados, esse é o meu papel. Se você considera que o que você está ouvindo aqui é útil para você e tem te ajudado muito, é importante que você entenda isso. E se você quiser, se você sentir o desejo, se você quiser respaldar e colaborar comigo, semeando aqui a sua semente, aqui está o código Pix do nosso ministério. Está no meu nome, Pedro Kelly, ok? Legalmente, pelos motivos óbvios, dá a César o que é de César, verdade? 21 99 104 83 88. E desde já, eu agradeço a você a confiança, a sinceridade e a audiência. Você acabou de ouvir Dicas de Prosperidade. Olá, como vai? Eu espero que você esteja desfrutando das ministrações e palestras que nós temos feito aqui. Mas, sinceramente, eu espero muito mais que você esteja entendendo o que nós estamos ensinando. E vou além, espero que você esteja gostando, entendendo e colocando em prática todos esses ensinamentos que nós temos distribuído aqui no nosso canal. Sendo assim, você já faz parte das muitas pessoas que estão dando seus depoimentos, seus testemunhos dos benefícios que começaram a usufruir em suas vidas positivamente a partir do momento que compreenderam e colocaram em prática as informações que nós ensinamos. Mas eu estou aqui por outro motivo. Se você deseja uma palestra minha pessoalmente aí na cidade onde você se reúne, basta você fazer contato com este celular que aparece aqui na tela, 21 99 104 8388. Recebendo tua mensagem, vamos nos colocar de acordo e, sendo possível, eu terei imenso prazer em atender o teu convite e a tua solicitação e realizaremos ao vivo, presencialmente, uma palestra aí, aonde você está. E dessa maneira, você e todos os que se reúnem contigo poderão também desfrutar desse conhecimento e dos benefícios que esse ensinamento tem causado, tem trazido na vida de milhares de pessoas. Espero te ver logo, aguardo o teu contato. Até breve. Oi, eu sou Roberto Guarulhos, sou reconciliado com Cristo, com Pedro Kelly RCC, com meus irmãos Nilson, Luiz, Maria, meu sobrinho Michele, família da fé. Fui! Valeu, Pedro! Melhor noite! Olá, pessoal, aqui é o André. Aqui é Sandra Nogueira. E estamos aqui juntos no Ministério Reconciliados com Cristo. Participe você também de nosso programa. Envie teu testemunho pelo WhatsApp 21 99 104 83 88.
Pois bem, muito boa noite. Sejam todos muito bem-vindos. Hoje é dia 2 de abril, quinta-feira, um dia maravilhoso, de o melhor mês da nossa vida. Eu declaro um mês de portas abertas, de realizações, de colheita abundante. Apenas confie, não se estresse com nada. Se aparecer alguma coisa ao seu redor que esteja parecendo que está meio complicado, meio difícil, não se assuste com esse aparente gigante. Por quê? Porque existe uma cobertura espiritual angelical ao seu lado. Você não está só. Apenas confie, entenda essa palavra e passe a reinar em vida. Pois muito bem, quero agradecer a sintonia de todos vocês que estão aí atentos e atentas às nossas transmissões. Nós temos batido o recorde de audiência, de comentários, e eu tenho recebido através do nosso WhatsApp muitos comentários e perguntas. Está causando interesse, essa é a ideia. Portanto, eu peço a você, aqui no início, que você deixe neste momento o seu like, que você se inscreva no canal, que você comente no bate-papo. O bate-papo está aberto sempre. Por quê? Porque quando você faz isso no início, o YouTube entende que o que nós estamos fazendo é relevante e isso dá uma alavancada no canal e nós, dessa maneira, conseguimos chegar a outros grupos diferentes de pessoas, porque nós temos já bastante inscritos, nós já passamos de 6.100 inscritos, estamos rumando a 7.000 inscritos no nosso canal. E isso é sinal de que o que nós ensinamos aqui é de interesse. O tema de hoje se chama A Herança da Religião. Quero agradecer a você que me respalda, que colabora, que semeia a sua semente aqui no nosso ministério. Muito agradecido por isso, porque isso permite que esta palavra continue correndo. Nossos colaboradores que aqui estão continuem trabalhando e recebendo do ministério para isso. Editor de áudio, de vídeo, publicações e uma porção de outras coisas. Bom, você já sabe. A herança da religião. Esse é o tema que eu quero compartilhar aqui agora, né? Eu queria começar te dizendo o seguinte. A verdadeira herança foi escondida. Deram um golpe. Foi escondida. E foi substituída. A herança foi substituída por regras. E isso não é próprio, isso ficou feio, isso não é honesto. Portanto, você que me acompanha tem tido acesso ao testamento, que é a base, a diretriz da sua herança, que você tem direito. Por filiação. Você tem direito à herança por filiação, não por comportamento. É claro que o comportamento influencia, mas, porventura, lamentavelmente, a gente, às vezes, ainda se comporta mal. Se, porventura, alguém se comportar mal, não perde o direito à herança, porque a herança é por filiação. Entendendo isso, você percebe que não é o que tem sido explicado por aí. Então, a religião tem, sim, admitido uma herança, porém, a herança que a religião tem admitido não é sua. A sua herança é simples, é limpa, ou melhor, é límpida. A sua herança, ali onde consta, onde aparece a sua posição espiritual, não é dúbia, não depende de sacrifício para você ter direito a ela, não depende de estar de joelhos, se humilhando para você ter direito à sua herança.
Essa herança que alguém ensina por aí é a herança da religião, promovida, promulgada pela religião, porque essa não é a sua verdadeira herança. Quero te mostrar em Romanos, no capítulo número 8, especificamente. Me acompanhe. A partir do verso 15, versículo 15, 16, 17, por ali, abro aspas aqui para o apóstolo Paulo, meu antecessor, que diz o seguinte: pois vocês não receberam o espírito de escravidão. O pacto anterior gerava um comportamento. Espírito aqui, com E minúsculo, você entende o que é. É um comportamento. O pacto da lei, ele gerava um comportamento de submissão ao ponto de escravidão. Ao ponto daquele líder andar quase com um chicote na mão, chicoteando as ovelhinhas. Quando o pacto mudou, o pacto agora da graça diz que é o pacto de melhores e superiores promessas. Ora, para dizer que esse pacto é melhor e superior, é necessário compará-lo. Obviamente, compará-lo com o pacto anterior. Certo? Então, aqui diz: vocês não receberam o espírito de escravidão, você já entendeu agora, para estar outra vez em temor. Quer dizer que o espírito legalista gerava, né, porque a lei não existe mais, ou seja, foi rasgado o escrito de dívida que era contra nós, lá na cruz. Ela gerava um comportamento de medo, porque gerava um espírito de escravidão e fazia com que as pessoas andassem com medo. Cuidado, irmão, que Deus vai pesar a mão. Cuidado, irmão, que o diabo está furioso. Isso são coisas que faziam parte daquele pacto anterior. Você está me entendendo, né? Não fazem parte do pacto de melhores e superiores promessas, aonde está a sua herança. A herança dada pela religião é uma herança de medo, de temor, de cuidado, irmão, de Deus vai pesar a mão, que o diabo, que não sei o quê. Continuando. Se não, agora Paulo coloca o outro lado da arepa, né, da moeda. Se não que o que vocês receberam foi um espírito, com E minúsculo, de adoção. Ou seja, você foi recebido como? Na carne, né? Pelo qual clamamos Abba, vírgula, que é o mesmo que chamar Pai. Não diga Abba, Pai. Eu vejo as pessoas aí, Abba, Pai, Abba, Pai. Isso não tem sentido. Ou você diz Abba, ou você diz Pai. Por quê, Pedro Kelly? Porque a palavra Abba é uma palavra daquele idioma lá atrás, hebraico. Tinha uma vertente ali pelo aramaico daquela época de Jesus também. Abba. O meu Abba, ou seja, o meu pai. Sacou? E observe que tem uma vírgula. Não tem um hífen. Se tivesse um hífen, seria Abba, pai. Mas tem uma vírgula. E o que significa vírgula? Pausa. Abba, pai. Ou seja, intimidade. Ou é Abba ou é pai. A pessoa que fala Abba, pai, na verdade ela ainda não entendeu o que significa a palavra Abba. Senão ela não falaria. Pelos motivos óbvios, né? Então, Abba, esse é o espírito que nós já recebemos e que nós devemos refletir. Um espírito de intimidade. Por quê? Porque Paulo diz que Cristo reconciliou, em Colossenses capítulo 2, reconciliou consigo todas as coisas.
Todos nós já fomos reconciliados. Em 2 Coríntios capítulo 5, verso 17, por ali, diz que Deus estava em Cristo reconciliando, então agora Deus mora em nós, Cristo em nós, a esperança da glória. Aquele que se une ao Espírito é um só Espírito com ele. Estamos num pacto de melhores e superiores promessas e por causa da remoção da lei que dava força ao pecado, o pecado também deixou de existir. Agora Deus pode fazer morada nos seus filhos. Abba. Sacou? Entendeu? Não é aleluia. O que significa aleluia? Nós não clamamos aleluia. Uma congregação que usa o termo aleluia não está em graça. Está em confusão. Porque o seu líder não sabe o que está ensinando. Porque aleluia é uma palavra que só existe em 2 lugares. No Salmo, quando Davi estava passando o maior perrengue pelo castigo que Deus deu a ele, pelo filho que ele teve com Batseba, né? Lembra daquela história, né? Davi mandou matar Urias, cara. Urias era capitão do exército e ele gostou da mulher do Urias. Que mulherão, caramba, eu quero essa mulher para mim. E tal. Então esse filho de Davi com Batseba não prosperou em vida. Então Davi sofreu porque ele viu a besteira que havia feito e por causa disso muito sofrimento. Estava vestindo pano de saco. Estava coberto de cinzas. Me parece que naqueles dias ele escreveu o Salmo 51, não tenho certeza, mas deve ter sido isso aí. E a única vez que aparece a palavra aleluia, né, ali. E outra vez quem fala aleluia é João. Você sabe que João e Paulo jorravam 2 águas diferentes, né? A água de Paulo era graça, a de João era contra Paulo. Então não diga aleluia, porque aleluia é velho pacto. Nós clamamos Abba. Por quê? Aleluia dá aquele sentimento de Deus lá longe. Aleluia, Senhor, vem, enche meu espírito, não é assim? E Abba significa pai. Pô, pai, estou com saudade de você. Pô, pai, quero te contar um negócio. Pai, puxa, hoje foi um dia maravilhoso. Pai, o que você acha disso? Pai, eu estou precisando daquilo. Isso é intimidade, cara. Esse é o espírito que nós devemos refletir. Porque ele está em nós. Mas a herança da religião ensina o contrário. Ele estará em você se você parar de fumar. Se você parar de mentir. Se você parar de praticar aquela religião que é do diabo. O Espírito de Deus estará em você se você for membro aqui da nossa congregação e se batizar, aleluia! Essa é a herança da religião, que é uma herança falsa. Eu anotei aqui. A verdadeira herança foi escondida de você e foi substituída por regras. Então, continuando aqui, pelo qual clamamos Abba, ou seja, Pai. Verso 16, Romanos 8. O próprio Espírito, com E maiúsculo, agora está falando de quem? De Cristo. Dá testemunho a nós de que nós somos filhos de Deus. Não espere que o coleguinha do lado diga isso para você. Porque quem diz é o próprio Senhor. Isso é o que interessa. E se, agora é que vem aqui o tema de hoje. E se nós somos filhos, é lógico que também somos o quê? Herdeiros. Herdeiros de Deus, juntamente com Cristo. Isso significa co-herdeiros com Cristo. Então você é um herdeiro. Você tem uma herança. Correto? Agora, essa herança que você tem direito, ela foi divulgada, que ela viria e que essa herança você teria acesso a ela num determinado momento, né? Então, essa herança ela foi anunciada por Jesus de Nazaré.
anunciada. Só que não era para os seus dias, era para quando viesse o reino. E o reino veio, começou, foi instituído, teve seu início, quando ele ressuscitou. Quando ele falava a respeito dessa herança, ele usava analogia, porque ele não podia dizer que a herança já estava, porque ela, propriamente dito, não estava ainda. Por quê? Porque ali estava vigorando um pacto inferior, um pacto legalista, um pacto de pecado, um pacto de regras, de religião. Quando ele ressuscitasse, significa, se acabou a religião, agora você já está religado, reconciliado. Então agora começou o reino. Então quando ele falava acerca desse período que só viria depois da ressurreição, ele usava as seguintes palavras antes da analogia, da comparação, que ele dizia: no reino de Deus será assim assado. O reino de Deus será como um homem que tem 2 filhos, um pede a sua herança e vai e gasta tudo, depois volta e o pai recebe bacana, sem acusação. Assim é neste reino. Tá bom? No reino de Deus, o homem vai contar as ovelhinhas. Se tiver faltando uma, ele vai buscar até. Não é para ver se acha, não, é até. No reino de Deus é como uma mulher que foi varrer a casa e tal, para procurar aquela moeda perdida. Ou seja, quer dizer que após a sua ressurreição, se acabou esse negócio de dizer que teu espírito está aleluia, afastado de Deus. Não. No pacto novo, que é de melhores e superiores, ninguém se perde. Por isso que Jesus anunciava como era o modo de viver no reino, quando o reino começasse. Certo? Então, eu queria te mostrar aqui por que a herança não valia ainda na época de Jesus. Era só para depois da sua ressurreição. Hebreus capítulo 9, verso 17, diz assim, verso 16, por exemplo. Porque onde há um testamento, é necessário que aconteça a morte do testador. Porque o testamento só é confirmado, só é válido com a morte, certo? Enquanto o testador vive, o testamento não vale. Por isso é que os livros que mostram Jesus vivo, Mateus, Marcos, Lucas e João, não são o Novo Testamento, não são o Evangelho. Por quê? Porque ali está anunciando o testamento, mas enquanto o testador vive, o testamento não tem validez, não tem validade. Novo Testamento é aonde aparece aquilo que está escrito a seu respeito. Onde é que está escrito a seu respeito? De Romanos a Hebreus. Por exemplo, no Pacto Novo, de melhores e superiores promessas, Paulo escreveu em algum lugar em Romanos, nem a morte, nem a vida, nem a fumaça do cigarro, nem o álcool de qualquer bebida, nem qualquer atitude que eu na carne possa cometer poderá me separar do amor de Deus em Cristo Jesus. Não é a minha roupa, não é o meu joelho, não é a minha religião. Foi o sacrifício. Hebreus 9,15. De maneira que, por isso, é que Cristo é o mediador de um novo pacto, para que, acontecendo a morte, para pagar o preço, para redimir as transgressões que havia debaixo do primeiro pacto, os santos, os escolhidos, os filhos, recebam a promessa da herança eterna. Alô? Então está aqui. Compare o que eu estou te dizendo com a herança que a religião tenta apresentar. Não se compara, Pedro Kelly. A religião ensina outra coisa, diferente. Por quê? Simples de entender.
quando uma pessoa se submete a frequentar os templos de tijolo, lembre-se que Jesus não tinha templo de tijolo e nem Paulo teve templo de tijolo, porque templo de tijolo é uma imitação do judaísmo. Alô, presta atenção, hein? Eu já passei por isso, já. Deus já me levou para outra glória. Para estar em graça, não precisa ir ao templo, nem aquela congregação que diz que está em graça. Porque se tem templo de tijolo, os modos de culto serão exatamente iguais às sinagogas religiosas. Saia disso, cara. Não precisa disso, não. Por quê? Quando uma pessoa começa a frequentar essas coisas, de alguma maneira a mentalidade dessa pessoa passa por um tipo de feitiço, e esse tipo de feitiço, ele acontece isso na vida da pessoa com os ensinamentos religiosos. Entendeu? Há um feitiço, a pessoa fica meio que encantada com aquilo, e aquela irmã levanta e rodopia, e aquele lá fala umas frases que eu não entendo, e aquele lá diz que estava endemoniado, e apaga a luz e toca aquela música, e o órgão e tal, e o ar-condicionado, e as cores, e as luzes, e o pastor usa umas palavras. Então a pessoa começa a se submeter a um tipo de ensinamento que não seria próprio, porque ali não é revelada a sua herança. Desta maneira, essa pessoa passa a ser dominada por aquele líder, porque aquele líder, de alguma maneira, ele continua repetindo o ensino do primeiro iníquo que inventou religiosamente aquilo que Jesus não disse, que foi o apóstolo Pedro, quando em Atos capítulo 2 ele disse para a assembleia que estava escutando a sua pregação, ele disse: Jesus morreu por tua culpa, foi você. E falou um montão de coisas lá, depois você leia Atos capítulo 2. E o pessoal se compungiu de coração e disse: o que a gente faz agora? Você tem que se batizar. Tem que começar a frequentar aqui. Porque senão, seu pecado não vai ser perdoado. Então você tem que se batizar, se arrepender primeiro, se batizar depois, seu pecado então é perdoado, e depois você passa a ser membro daqui para receber o Espírito. E diz que naquele dia ele conseguiu convencer cerca de 3.000 pessoas. Caramba! Com medo. Por que medo? Porque ignoram a herança. Ignoram que estamos num novo pacto. E dessa maneira, quando Pedro percebeu que as pessoas tinham medo, ele enfiou o que ele quis. Agora tem que pagar, agora tem que ajoelhar, agora tem que vir aqui para participar da corrente, agora tem que isso, agora tem que aquilo. E começou a tratar as pessoas como idiotas. Desculpe, não tem outra palavra. Os líderes do sistema religioso tratam os membros como verdadeiros bobos, ou, em palavras bíblicas, como crianças. Entendeu? Aí, você percebeu o que eu já mostrei para você, Romanos capítulo 8, que diz que você é herdeiro de Deus, co-herdeiro com Cristo. Ele foi mediador de um novo pacto para te dar direito a uma herança eterna. O que significa isso? Que não vai ter um engravatado por aí que vai poder tirar a herança eterna que Cristo te deu. Cristo não condicionou a batismos, a sacrifícios. Não. Cristo te deu isso de graça. Mas enquanto a pessoa está em sistema religioso, ela está como um menino bobo. Não conhece nada. Gálatas capítulo 4, verso 1. Também digo isto, enquanto herdeiro, você é herdeiro. Enquanto o herdeiro é um menino na mentalidade, né? Na mentalidade em relação às coisas espirituais, quero dizer. Pode ser um médico, um advogado, um engenheiro, qualquer um.
Pode ser uma mente brilhante nessa terra, mas em questões espirituais, de entendimento espiritual, essa pessoa é um menino bobo, não sabe. Então o líder vai enfiar na mentalidade dele um monte de bobeira. O bicho, o velho do saco, o cuco, sabe? Aquelas coisas que a criança acredita. Enquanto o herdeiro é menino, em nada difere do escravo. Escravo. Ainda que seja ele senhor de tudo. Ponto, fecha aspas. Ou seja, Paulo diz, você já não recebeu esse espírito para andar outra vez em escravidão. Mas como você frequenta o sistema religioso, o ensinamento de lá, e a intenção do ensinamento de lá, é manter você em meninice. Porque enquanto você é menino, em nada você difere do escravo. A liderança vai fazer de você o que quiser. Por isso é que Paulo diz, no tempo em que eu andei como menino, eu andava como menino e fazia coisas de menino porque eu pensava como um menino. Quando eu cheguei a ser adulto, eu abandonei as coisas de menino. Paulo está falando de brincar de carrinho? Não, né, abençoado? Paulo está falando de meninos no entendimento. Então, a herança original foi ocultada pelo sistema religioso. Por quê? E por quem? Pelo sistema religioso. Por quê? Por interesses próprios de manipular. Porque eles descobriram que a maneira mais fácil de manipular as pessoas é incutindo medo em suas mentes. Então, quando Pedro fez aquele discurso e acusou todo mundo, dizendo, Jesus morreu por culpa de vocês. Vocês causaram a crucificação dele pelas mãos dos iníquos romanos. Sacou? Vocês estão num problema sério, porque ele foi morto por culpa de vocês. O pessoal ficou apavorado, porque esse é um problemaço. Ficou com medo. Igual uma situação que a gente viu há pouco tempo no mundo, a pandemia. O pessoal ficou com medo. Medo de sair de casa, medo de respirar, medo de tudo. E uma pessoa com medo se submete a qualquer porcaria. Eu vi muita gente chamada de graça, cristão, se submetendo a por medo. E agora estão doentes. Mas é claro. Bom. Então, o testamento da herança, que deveria libertar, porque Jesus falou que o dia que vocês conhecerem o testamento, a verdade que está ali libertará vocês da religião. O testamento que deveria libertar foi substituído por regras que controlam. Porque Jesus nunca disse, olha só, eu vou fazer um sacrifício tremendo, eu vou na cruz, eles vão me crucificar, eu vou me entregar, tá bom? Mas vocês, depois que as pessoas disserem que acreditam em mim, vocês têm que exigir que elas se batizem, se arrependam, porque senão não vai valer nada. Jesus nunca falou isso, cara. Isso foi enxertado depois pelos líderes religiosos maldosos, assim como o primeiro Papa, o Pedro. Então, assim os herdeiros perderam acesso, né, àquilo que já era seu por direito. Direito. De graça. Romanos capítulo 3, verso 24. Você foi justificado por Cristo gratuitamente. Cristo não colocou condições nem de ajoelhar, nem de jejuar, nem de batizar, nem de nada disso. O pacto de melhores e superiores promessas não consta batismo, jejuns, sacrifícios. Não consta isso. Consta entendimento. Por isso é que Paulo disse que quando ele ouviu falar do povo lá, daquela região de Colossos, que ele chamou de Colossenses, ele disse, quando ouvi falar que vocês estavam se animando com a nossa pregação,
eu orei ao Senhor para que o Senhor lhes desse espírito de sabedoria no conhecimento dele, para que ativassem em vocês a inteligência espiritual, que é o que te dá acesso ao entendimento do testamento que você tem direito, mas que o sistema religioso usurpou. Eu queria convidar você para domingo. Domingo o tema vai impactar. Talvez até tirem a gente do ar. Chama-se Golpe no Testamento. Você não pode perder. Domingo, às 10h30 da manhã. Então, outra coisa. Foi criado, então, um sistema para manter a verdade fora do alcance. Como é que eles fazem? Você, vamos supor que essa porcaria aconteça contigo. Não recebo, declaro você protegido disso. Mas por qualquer motivo você foi e começou a frequentar o sistema religioso. Ok. Aí você, como está acostumado a pensar, você começa a fazer perguntas. Então vem aquele irmão poderoso, se aproxima de você e fala: irmão, existem coisas aqui, aleluia, que são mistério de Deus. Ou você crê, ou você não crê, mas não pergunte. Isso se chama dogma. Um dogma é uma vertente doutrinal que está instituída pela liderança e que as pessoas normais não podem perguntar, não podem questionar. Não pode questionar. Pastor, Adão tinha umbigo? Não, aí já é uma brincadeira da minha parte. Uma curiosidade que eu tenho. Quem tem umbigo nasceu de gravidez, né? E Adão nasceu de gravidez. Será que ele tinha umbigo? Isso é devaneios da mente do Pedro Kelly. Então, abençoados, esse é o tema de hoje. É uma palestra, uma aula para você refletir. Sempre é para você refletir. O que eu faço aqui é trazer sementes para reflexão. Eu não estou impondo nada. Eu quero que você pare e pense. Compare o que eu te disse com aquilo que a religião oferece, e ensina, e diz, e afirma. E você vai tirar suas próprias conclusões. Mas, uma coisa eu vou dizer para você. Eu anotei aqui, para não esquecer. Olha só. Compare. A religião te diz que a herança é de um jeito. E eu digo, a herança verdadeira, a que você tem direito, foi escondida de você e foi substituída por regras. E Deus não é um Deus de regras. Espiritualmente, mesmo que você infrinja todas as regras da sua vida humana, espiritualmente, você continuará completo, perfeito e mais que vencedor e abençoado. Se você infringir as regras através desse corpo, você vai colher as consequências oriundas das suas atitudes, porque Deus não se deixa escarnecer. Tudo aquilo que você plantar, você colherá. E isso é tudo. Você vai ouvir agora Dica de Prosperidade. Bem, abençoados, seguindo aqui um pouco a respeito desse assunto tão delicado, que é a prosperidade. É delicado por quê? Porque existe um sistema religioso que manipulou a sua mentalidade com relação a isso. De repente você foi defraudada em algum lugar, e com razão, não tiro sua razão, quando alguém fala nesse tipo de assunto, como eu falo, as pessoas mudam de canal, ou desligam, ou não querem saber, ou ficam até com raiva. Mas o meu papel é incentivar você a limpar essa consciência, essa má consciência, em relação a tudo isso, além de acreditar em diabo, em pecado e em inferno, também deixar de acreditar que a vida material e financeira
confortável, não é a vontade de Deus. É sim a vontade de Deus. Em João, capítulo 10, Jesus disse: olha, eu vim para que vocês tenham vida e uma vida em abundância. O que significa uma vida em abundância? Uma vida em abundância não é você jogar café fora, é você ter o cafezinho de hoje. Uma vida em abundância é você ter uma caneta, poder comprar a carga de tinta de uma caneta para poder escrever. Uma vida em abundância é você ter essa água geladinha, sinal que você tem uma geladeira boa. Uma vida em abundância é você ter o seu prato de comida para comer hoje, é ter um teto para morar e uma camisa para vestir. Isso é a vida de abundância. Não se preocupe com amanhã, nem nesses termos, tá me entendendo, né? Mas é claro que eu tenho que trabalhar. Pedro Kelly, por exemplo, se eu não trabalhar para caramba, esse canal aqui não anda, porque eu sou a ponta de lança do canal. Você é a ponta de lança da sua própria vida. Salomão disse: controla, guarda e protege a sua mente, porque é dela que emana a vida. Ok, então eu tenho que preferir escutar uma pessoa que me ensine coisas de valor e não ficar escutando qualquer bobo por aí que vai colocar coisas erradas na minha mente. Por quê? Se a minha vida que está à minha volta, a minha vida humana e material, emana da minha mente, a minha mente tem que estar limpinha para que a prosperidade que eu desejo se manifeste ao meu redor a partir da minha mente. E esse é o trabalho do Pedro Kelly e do Ministério Reconciliados com Cristo. Por quê? Porque existe um fator que colocou crenças limitantes na mente de todo mundo, e esse fator se chama religião. Eu trabalho ensinando uma palavra superior. Você percebe que o que eu ensino não é, você não ouve em lugar nenhum, você só vai ouvir aqui, tenho que te dizer isso, e isso tem o poder de limpar a tua mente para que então possa se instalar um novo chip. A prosperidade de Deus se manifeste na sua vida. Isso era o que o apóstolo Paulo fazia lá atrás, porque foi o que foi encomendado a ele por Cristo ressuscitado. E é o que eu estou fazendo aqui hoje, nos dias de hoje. E amanhã virá outro. Até que cheguemos à unidade, à estatura de varão perfeito, né? Então, Paulo diz: olha só, se eu te ensino coisas espirituais, é justo que você me semeie na minha vida coisas materiais, né? Em 1 Coríntios capítulo 9, e ele dizia: olha, Deus só dá semente a quem semeia. Deus não vai te dar semente com pena de você porque você está em escassez. Se você quiser sair da escassez, você tem que semear. Comece semeando com R$2 que você tenha, assim como o Jair de Vitória fazia. E hoje a semente de Jair de Vitória, e a confissão dela, eu não quero nem comentar, mas aqui tem pessoas que começaram semeando centavos. Eu não quero dizer o nome, mas são pessoas que estão aí assistindo agora. Centavos, em moedinha, hein? E eu pegava aquele envelope naquele tempo, fazia uma declaração em cima daquela pessoa: meu Deus suprirá as necessidades dele, porque é um homem, né? Então, abençoados, esse é o meu papel. Se você considera que o que você está ouvindo aqui é útil para você e tem te ajudado muito, é importante que você entenda isso. E se você quiser, se você sentir o desejo, se você quiser respaldar e colaborar comigo, semeando aqui a sua semente, aqui está o código Pix do nosso ministério. Está no meu nome, Pedro Kelly, ok? Legalmente, pelos motivos óbvios, dá a César o que é de César, verdade? 21 99 104 83 88. E desde já, eu agradeço a você a confiança, a sinceridade e a audiência. Você acabou de ouvir Dicas de Prosperidade. Bem, muito agradecido pela sua audiência. Esse é o tema A Herança da Religião. Espero que você medite bastante. Eu gostaria de convidar todos vocês para domingo, o golpe do testamento. Rapaz, esse tema vai impactar. Se você gostou do que você ouviu, ouça de novo, sempre é bom. E se você gostou muito do que você ouviu, considere
a opção de compartilhar com todos os seus contatos. Muito agradecido a você que respalda e colabora a minha vida pessoal e também a minha vida ministerial. Você que semeia aqui para que esta palavra corra. Eu te agradeço pela tua liberalidade, pela honestidade, pela sinceridade e fidelidade com as coisas espirituais. Dessa maneira, a palavra segue correndo e alcançando através de vários meios aqui. Então, vou ficar por aqui e espero você domingo às 10h30 da manhã. Tudo isso eu compartilho contigo para que você renove a sua mente e transforme a sua vida. Tchau, abençoados. Se você gostou do tema que você acabou de ouvir e deseja conhecer um pouco mais sobre este e outros maravilhosos assuntos, eu te convido a visitar o nosso canal no YouTube Pedro Kelly RCC. Ali estão publicadas todas as nossas palestras e ministrações que têm como objetivo agregar na tua vida valores espirituais, emocionais e materiais. Espero que você se inscreva no canal, que você goste do material e principalmente que você compartilhe com todos os teus amigos. Até breve. Porque Cristo na cruz não transformou a nossa carne, né? Ele resgatou o nosso espírito. A Bíblia diz que Deus estava em Cristo reconciliando consigo os seus filhos, né? E nos entregou a palavra da reconciliação. E a palavra da reconciliação é essa que nós pregamos, abençoado.